Salmo 86. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia, ou continuamente. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, e eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Salmo 86, eu quero compartilhar uma palavra sobre o poder da oração contínua, da oração perseverante, baseado aí no versículo 3, esse salmo, onde Davi diz: Senhor, compadece de mim, pois eu clamo a ti continuamente. Na versão que nós estamos usando fala todo dia. Tiago 5,16 fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração é uma provisão de Deus, é um ensino de Deus, é um chamado de Deus, para que o poder dele se manifeste na nossa vida, ao nosso redor e sobre a terra. Chamado à oração é um chamado para desfrutar da comunhão com Deus e desfrutar do poder de Deus. Nós o buscamos porque nós queremos ter comunhão com Ele, conhecê-lo, intimidade, mas a oração também libera o poder de Deus sobre a nossa vida. Por isso Tiago 5,16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora Jesus, em Lucas 18:1, o texto da parábola do juiz iníquo, Jesus diz, pelo menos o escritor Lucas, discípulo de Jesus, ele diz: ensinou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É um dever orar sempre e nunca esmorecer. E se Jesus ensina uma parábola, e várias delas, sobre esse dever, é porque nós teremos dificuldades de ter uma vida contínua de oração. E o Salmo 86, Davi diz: Senhor, eu clamo ao Senhor continuamente. Por que isso? A oração contínua vai nos moldando, a oração contínua vai renovando a nossa intimidade, vai renovando a nossa identidade, a oração contínua vai encharcando o nosso coração com a atmosfera do céu, a oração contínua vai gerando mais fé, vai aumentando a nossa fé, a oração contínua vai enchendo as taças que estão diante de Deus para recolher a oração da igreja. Em Apocalipse 5:8 diz que diante do Senhor tem taças onde são recolhidas as orações
dos santos, da igreja. As orações contínuas, elas vão se acumulando diante do Senhor. Oração tem um poder cumulativo. Deus nos chama para uma oração contínua. O movimento de oração que o Senhor está levantando nas nações há décadas é de continuidade e intensidade. Deus vai nos tornando essa casa de oração para todos os povos. E quando nós desenvolvemos essa vida de oração contínua, o Salmo 86, escrito por Davi, nos mostra algumas coisas que vão acontecer conosco. Primeiro, Deus preserva a nossa alma. Quando nós levantamos um altar contínuo todos os dias diante do Senhor, a nossa alma é preservada. Olha o versículo 2, quando Davi diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso e, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. A oração contínua, estar com o Senhor todos os dias, vai preservando a nossa alma das influências externas, do maligno, do mundo, e também do próprio coração enganoso que todos nós temos que crucificar todos os dias. Orar continuamente é preservar a alma, é preservar o que Deus está nos dando, porque às vezes Deus nos dá algo. Nós viemos a um encontro, como tivemos este final de semana, e o Senhor ministra a nossa vida, mas é a oração contínua que preserva a alma, que preserva o que Deus tem nos dado. Quando, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz a várias daquelas igrejas, quase todas: guarda o que tens. Nós precisamos preservar, e é na oração contínua que a gente preserva a alma, que a gente percebe raízes de amargura, manifestações do nosso orgulho que precisam estar sendo levadas diante do Senhor, confessadas, porque a oração contínua é um lugar onde nós temos que realmente rasgar o coração, sendo sinceros com Deus, para que não se torne apenas um ato religioso, ritualista, sem verdade. A oração contínua deve nos levar a essa verdade, expor o nosso coração. Em segundo lugar, além de preservar a alma, uma vida de oração contínua vai alegrar a nossa alma. Versículo 4 diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quando nós buscamos ter um altar particular diário diante de Deus, amado, a alegria do Senhor vai invadir o nosso coração. Geralmente tristezas, abatimentos, desânimo, geralmente mostram que o nosso altar particular diário está, de alguma forma, em ruínas ou enfraquecido. Podemos até estar orando todos os dias, mas não com a intensidade ou a dedicação ou a concentração total no Senhor. Porque quando nós estamos no lugar secreto com o Pai, a nossa alma recebe alegria, refrigério. Nós tivemos um encontro com o Pai que amamos. A intimidade do Senhor alegra o nosso coração. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. É muito nocivo quando a nossa alegria depende de música, dos amigos ou dos cultos mais frequentados. A nossa alegria tem que vir da fonte, que é o Senhor. Ele é a fonte inesgotável de toda alegria. Em terceiro lugar, quando nós temos uma vida contínua de oração, a oração contínua nos fortalece na angústia. O versículo 7 diz assim: no dia da minha angústia eu clamo a ti, porque me respondes. E é aí que nós percebemos o equilíbrio da palavra de Deus, e Davi dizendo: o fato de eu orar e buscar Deus todos os dias não vai me livrar de ter dias maus, de ter momentos de angústia, momentos de tristeza. Quando falamos que a presença de Deus renova a alegria continuamente, não estamos excluindo aqui os dias maus e os dias de dúvida, de crises. Porém, amado, quando nós temos vida de oração contínua, o Senhor vai nos fortalecer no meio da angústia. Às vezes Ele não vai tirar a angústia, mas Ele vai te dar forças para enfrentá-la. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele, ao encontrar com Ele todos os dias, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a saída que nós precisamos encontrar. E às vezes nós passamos um tempo em alguns vales áridos, e aí muitas vezes
a nossa vontade é parar até de orar, ou o desânimo para orar, porque parece que estamos orando e a resposta não está vindo, nada mudou. Mas continue buscando o Senhor, porque Ele está te fortalecendo no meio da sua angústia. Ainda que você não esteja sentindo, vendo, percebendo, só de se expor a Ele, o sol da justiça está sendo irradiado sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Há momentos que nós temos que nos expor ao sol. Às vezes você fica um tempo no sol e não percebe, só depois que você fala: meu Deus, como que eu me queimei. Se expõe à presença de Deus, ao lugar secreto, à palavra de Deus, mesmo que você não esteja sentindo nada. Quem vive só de sentidos não consegue manter a continuidade. Continuidade é fruto de fé, é a obediência da fé. Nós ouvimos a palavra e cremos, e por isso buscamos todos os dias. Orarei continuamente, porque Ele me responde na minha angústia. Ele me responde. Em quarto lugar, a oração contínua também traz ensino da parte de Deus. Quando eu oro continuamente, eu vou estar sempre aprendendo com Deus. Ele vai estar me ensinando. Versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Se expor ao Senhor todos os dias vai me ensinando, vai me corrigindo, vai me ajustando. Todos nós precisamos de ajustes contínuos. Todos nós precisamos de correção de Deus. E o texto, Davi diz o seguinte: Senhor, o Senhor me ensina o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Porque todos nós temos as nossas verdades. Os jovens, às vezes, no seu impulso, eles acham que eles já sabem tudo. Nós, que somos jovens há mais tempo, também às vezes achamos que sabemos. Mas a Bíblia nos mostra o apóstolo Pedro sendo corrigido por Paulo. A Bíblia nos mostra a igreja em Jerusalém sendo corrigida pelo que Deus estava fazendo entre os gentios. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder de Deus, mas que precisava ser corrigida pelo Senhor. A Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo sendo corrigido pelo Espírito Santo. E nós, quem nos corrige? Só Deus. É engano seu, porque Deus usa pastores, Deus usa irmãos, Deus usa a nossa família para nos ajustar. E quem entra no lugar secreto de verdade sempre está aprendendo, porque a verdade de Deus nos humilha. A verdade de Deus expõe os nossos enganos de coração. Davi está dizendo: eu oro continuamente, o Senhor me ensina. O Senhor me ensina o caminho da tua verdade, e o Senhor me ensina a temê-lo. Nós temos que aprender a temer o Senhor continuamente, e só no lugar secreto, contínuo, é que nós fazemos isso. Jesus fala isso em João 15: quem permanecer em mim e as minhas palavras nele, pedirá o que quiser. O que é permanecer em Jesus, senão uma vida de oração contínua? E aí, em último lugar, em quinto lugar, uma vida de oração contínua vai trazer sobre a minha vida sinais do favor de Deus. Deus vai manifestar sinais do seu favor. Olha o versículo 17: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Na oração contínua, nem todos os dias veremos sinais, nem todos os dias veremos milagres. A Bíblia não tem esse padrão para ninguém. Mas quando nós temos vida com o Senhor de tempos em tempos vai manifestar o favor dele de maneira clara, para que as pessoas sejam edificadas, consoladas, vejam o que Ele está fazendo na nossa vida. Deus vai mostrar os sinais do seu favor. Nós não buscamos os sinais, nós não enfatizamos os sinais, nós não oramos por causa dos sinais, nós oramos para estar com Ele, para intimidade, para conhecê-lo, para amá-lo, para desfrutar da presença do Pai. Mas o Pai que nos vem em secreto nos recompensará, e Ele mostra sinais do favor dele na nossa vida tão especiais. Mas como diz a W. Tozer, quanto mais amamos a presença de Deus, mais os milagres se tornam insignificantes por comparação,
porque a presença dele é o nosso deleite. Mas é maravilhoso saber que vale a pena se tornar como a profetisa Ana, de Lucas capítulo 2, que a Bíblia diz que após ficar viúva, depois de 7 anos casada, ela se tornou uma adoradora intercessora contínua diante do Senhor. Ela se tornou alguém que orava continuamente, dia e noite. E quando Jesus nasceu, certamente ela orou e ela esperou aquele momento. Ela reconheceu que o Filho de Deus estava ali, o Messias que ela guardava. Precisamos nos tornar pessoas de oração contínua, como Lucas capítulo 1 mostra um casal que servia a Deus continuamente, ministrava ao Senhor continuamente, e um dia foi surpreendido pela visita de um anjo, e dizendo a ele: as suas orações foram ouvidas, Zacarias. Aquele homem orava continuamente. Ele não orava porque ele queria um filho, ele não orava porque ele queria uma bênção, ele orava porque ele amava estar ali ministrando e servindo ao Senhor continuamente. E ele já tinha esquecido de uma oração que ele tinha feito, porque já tinha passado o tempo. Mas Deus não esquece das nossas orações, Deus não se esquece de nossa intercessão. E o anjo chegou e falou: as suas orações foram ouvidas. Penso eu que Zacarias deve ter imaginado: quais delas? Porque eu oro todo dia, tantas orações. Não, a sua esposa vai ficar grávida. E ele ficou tão assustado, porque já tinha passado o tempo. Deus vai surpreender você e a mim com as orações respondidas, de orações que nós já tínhamos nos esquecido, mas Ele não se esquece. A minha oração nessa manhã é que todos que estão ouvindo a palavra, a meditação diária na palavra de Deus, e nesse tempo nós estamos nos Salmos, é que o Senhor renove a nossa fé que nos leva à obediência e a desejar estar com o Senhor e a estar com Ele todos os dias, orando continuamente pelo prazer da presença dEle, buscando ouvir o coração dEle e orar o que está no coração de Deus, aprendendo todos os dias, levantando um altar diário de oração no lugar secreto, no altar particular. Que o Senhor renove no nosso coração hoje esse prazer de estar com Ele todos os dias, continuamente, e o nosso coração vai transbordar de louvor, de gratidão, como Davi no Salmo 86, ele louva e agradece ao Senhor, porque Deus é bom, Ele nos ouve. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo. Oramos para que a luz da Tua palavra resplandeça nas trevas que tentam ofuscar a nossa visão, resplandeça nas trevas que tentam de alguma forma seduzir o nosso coração. A minha oração nessa manhã é que o Senhor levante a cada um de nós como casa de oração para todos os povos, todos os dias. Nós queremos, Pai, todos os dias estar com o Senhor, buscar a Tua presença, ouvir a Tua voz, ser guiado pelo Senhor para orar pela salvação e manifestação do Teu reino sobre a terra, os que estão perto e os que estão longe. Nós oramos para sermos participantes da manifestação do Teu reino na terra. Restaura o altar particular de cada um, renova as bases, sonda-nos e mostra aquilo que precisa ser, ó Deus, corrigido, que a Tua verdade resplandeça em nós, e que o Senhor nos ensine a temer o Senhor todos os dias e permanecer em Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado todos os dias através da nossa vida. Nós Te agradecemos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.